Glória a Jesus. Meus irmãos, hoje nós teríamos aqui o nosso irmão, amigo, pastor e pregador, o pastor Alexandre Venâncio, mas por motivo superior, por motivo de força maior, ele não pôde estar presente. E aí eu fui informado disso desde a semana passada. Eu poderia sim ter escalado, buscado um outro pregador, mas confesso que ainda tinha alguma esperança de que ele pudesse conseguir estar aqui conosco. Inclusive, dois servos de Deus, um servo de Deus e uma serva de Deus aqui da congregação, se prontificaram em nos indicar alguém para estar pregando. Mas aí na madrugada de ontem, aliás, de hoje já, né? Era mais ou menos por volta das 3 da manhã, por aí assim, eu escutei uma frase em meu coração, enquanto pensava mais uma vez no tema, na temática dos Salvai-vos. E essa frase, ela veio ao meu coração, não porque eu pensei em outras pessoas. Eu, pensando no tema, fiz uma autoavaliação, até porque falar de entrega é algo muito delicado. Se nós avaliarmos as nossas próprias vidas, vamos observar que estamos sim servindo a Deus, estamos vindo para a igreja, fazemos as nossas orações na medida do possível, fazemos a nossa leitura bíblica, congregamos, mas entrega é algo que requer a sua plenitude. Entrega é confiar a vida na mão de outro e deixar sobre todos os cuidados desse nas mãos de quem nós fizemos a entrega. E ao pensar nessa frase, me lembrando de como um dia, de fato, eu servir a Deus com mais intensidade, com mais entrega, com mais totalidade da minha vida, com mais busca, com mais dedicação, então veio uma frase muito forte em minha mente, como que eu dizendo para mim mesmo: Max, o que você precisa na atualidade é de fazer para Deus uma nova entrega. Mas aí quando eu pensei na frase, eu também fiquei pensando, será que essa frase minha, esse pensamento meu está respaldado pela Bíblia? Será que não é só um pensamento meu, pensando na minha situação e dizendo que eu preciso fazer uma nova entrega? E aí, para tentar respaldar ou buscar respaldar essa frase, que vai se tornar o tema da mensagem, eu me fiz uma pergunta lembrando dos personagens da Bíblia. Quem são aqueles que um dia necessitaram de uma nova entrega? Será que houve alguém na Bíblia Sagrada que por um declínio, por uma situação adversa, por problemas da vida, por erros no caminho, esteve necessitado de se voltar ao Senhor e fazer a Ele uma nova entrega? E baseado nesta pergunta e pensando em duas histórias bíblicas extremamente conhecidas, eu gostaria de pregar a palavra ou expor a palavra a todos vocês sobre o seguinte tema: necessitados de uma nova entrega. Você pode repetir comigo esse tema para refletirmos? Diga após mim bem forte: necessitados de uma nova entrega. Eu poderia muito bem fazer desse tema algo singular e dizer: você necessita de uma nova entrega. Mas esse tema está pensando na geração atual, na igreja do tempo presente. E alguém que ouvir, saiba que eu não quero fazer nenhum julgamento da sua vida com Deus, do seu caminhar com Deus. Pelo contrário, como eu já vi vários homens que, mesmo estando num estado espiritual ali ilibado, equilibrado, firme, homens como Daniel, homens como Moisés, que estavam bem diante de Deus, mas se colocaram também no mesmo nível, no mesmo patamar do povo a quem serviam, e clamavam pelo povo dizendo: Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Então eu me incluo na igreja do tempo presente e acredito que muitos crentes, que muitos servos de Deus, assim como eu, necessitam no tempo presente de uma nova entrega
para Deus. E aí eu não posso me furtar de fazer essa pergunta: quem está me ouvindo essa noite acredita que necessita de uma nova entrega ao Senhor? Se você acredita, levante uma de suas mãos, fique com ela levantada, para que o Senhor te veja de mãos levantadas, e diga aí com a sua boca, no seu coração, diga: Senhor, eu preciso de uma nova entrega, de uma entrega mais dedicada, de uma entrega mais profunda, de uma entrega mais sem reserva na tua presença. Se você está fazendo isso com o coração, eu tenho certeza que Deus já te ouviu e está preparando você para fazer uma nova entrega ao Senhor. E como eu disse anteriormente, eu gostaria de usar duas histórias bem conhecidas das Escrituras para exemplificar tanto as razões que podem levar alguém a deixar de se entregar ao Senhor, como também em que situações da vida se faz necessário viver uma nova entrega ao Senhor. A primeira história é de um homem muito conhecido, o homem que escreveu o próprio Salmo, que o Henrique acabou de ler. Eu estou me referindo a Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que necessitou um dia de uma nova entrega. E se você lembra da história, eu quero relembrá-lo outra vez. Se não lembra, se não sabe da história, eu quero citar a você. No segundo livro de Samuel, no capítulo de número 11, nós temos um homem que outrora vivia uma entrega total a Deus, uma vida de dedicação a Deus, uma vida de guerras e batalhas que foram vencidas em Deus, mas que agora está entregue à ociosidade e à insensibilidade. Eu vou fazer uma síntese do que diz o texto de 2 Samuel capítulo 11. A Bíblia diz que nos dias em que os reis saíam à batalha, em que os reis iam à guerra, todos os soldados, todo o povo saiu à guerra, todos os capitães, mas Davi ficou em casa, ficou no seu palácio. E estando em casa, uma certa tarde ele se levanta do seu leito, ocioso, descansado, sem aquela vida de atividade na presença de Deus, nas suas batalhas costumeiras, e de repente ele vai em direção a uma janela. Janelas se abrem para a vida, janelas se abrem para vários cenários, e aquela janela estava se abrindo para o maior prejuízo que Davi havia de receber na sua vida. E quando ele olha pela janela, tem uma mulher que está nos seus dias, lavando-se, purificando-se, tomando banho despida. E quando ele olha para aquela mulher, como se não bastasse a ociosidade, a tentação lhe é despertada, o desejo lhe é aguçado, a concupiscência surge em seus olhos, e ele então se interessa por aquela mulher, chama alguém que ele sabia que não ia questionar os seus desejos, e indaga: quem é aquela mulher? E alguém diz: é Batseba, ela é mulher de Urias. E então Davi pode mandar chamá-la aqui no meu palácio, totalmente insensível diante de um súdito, os súditos parentes que estava no mesmo nível de ociosidade e de insensibilidade, e vai correndo chamar Batseba. É quando Davi comete adultério, deita-se com ela, e acreditando que dali por diante poderia levar a sua vida em paz, ele então despede Batseba para casa. Mas dias depois ela manda uma notícia para o rei, e a notícia era: eu estou grávida. O nosso adultério, o nosso relacionamento acabou ocasionando uma gravidez indesejada. É claro que eu estou parafraseando. E quando Davi sabe desta notícia, ao invés de cair de joelhos arrependido, ao invés de pensar na bobagem, na burrice que havia feito, diz as Sagradas Escrituras que a sua insensibilidade se aumenta mais ainda, se aguça mais ainda. E ele então manda chamar o marido daquela mulher, manda chamar Urias para vir da batalha. E quando ele volta da batalha querendo saber o que o rei quer com ele, a Bíblia diz que o rei se senta com aquele sorriso sarcástico, com aquela falsidade no rosto. Imagina o homem segundo ao coração de Deus, que um dia foi entregue a Deus, agora está entregue ao fingimento, à falsidade, à mentira, está entregue à insensibilidade. E ele olha para Urias e diz: olha, Urias, eu estou te liberando da batalha, eu estou te privando da guerra e te ordenando que você vá até a sua casa e se deite com a sua mulher. Quando Urias ouve aquilo, ele diz: meu rei, eu não posso fazer isso. Israel está em guerra, o povo está em batalha. Como cometeria tal loucura e me deitaria com a minha esposa? Não posso fazer. Aí a Bíblia diz que Urias é embriagado, se senta na porta do palácio, não quer ir para a sua casa, não quer deitar com a sua mulher, não
não quer festejar, até que Davi tem um plano ainda mais diabólico. Perceba que o nível da sua insensibilidade e do seu distanciamento de Deus vai só aumentando. Ao invés de ele acordar e cair em si, ele tem mais um plano maquiavélico. Ele diz para um dos seus capitães principais: toma Urias, coloca ele na frente da batalha, adiante de todos os outros, para que ele seja ferido e morra. E assim o capitão do exército obedeceu a ordem do rei. Urias é atingido por uma flecha, morre em batalha. E agora a notícia chega ao rei, que ao invés de chorar pelo seu soldado leal, pelo seu companheiro fiel, por alguém que era leal ao seu reino, Davi diz: assim mesmo acontece na vida. A espada vem sobre um e sobre outro. Essas coisas são naturais. E sabe o que aconteceu? Depois do problema aparentemente resolvido, Davi passa um ano insensível profundamente, achando normal a sua vida, até que Deus lhe envia ao seu encontro um profeta, não só para confrontá-lo, mas para mostrar quão distante ele estava daquele que um dia ele foi totalmente entregue. Quando Natan chega na casa de Davi, com a missão desafiadora de confrontar o seu próprio rei, a quem já tinha profetizado tantas coisas boas, tantas vitórias nas batalhas, agora Urias tem que confrontá-lo dizendo: olha, Davi, o Senhor te ungiu rei sobre o seu povo, o Senhor te deu as mulheres de teu Senhor, o Senhor te deu a casa, o palácio do teu Senhor, e o mesmo Deus te diz que se isso fosse pouco, ele te acrescentaria tais e tais coisas. É quando Davi cai em si, abre os olhos, sai da insensibilidade e percebe quão distante ele estava de Deus e quão insensível. Deixa eu dizer algo: essa geração não está mais precisando de muitos pregadores que falem bonito, que tem fala polida, que tem uma boa exegese, que tem conhecimento profundo. Ela está precisando de profetas que não se curvem, que não se vendam, que não preguem para agradar, que não preguem para agradar ministérios, presidentes, que não preguem para fazer agenda, mas que confrontem essa geração em seu pecado e diga: é tempo de acordar, é tempo de voltar ao Senhor e fazer uma nova entrega. Quando Davi é confrontado, irmãos, a Bíblia nos diz que ao se encontrar nessa situação vergonhosa, humilhante, degradante, empobrecida, e considerar que a própria morte e perdição, Davi agora estava caminhando. Dois textos da Bíblia nos mostram o que Davi teve que fazer para revelar de fato que precisava viver uma nova entrega ao Senhor. O primeiro texto é o Salmo de número 51. Oh, salmo maravilhoso. Eu me lembro que na minha juventude, ainda não casado, nos tempos em que lutávamos contra o pecado, lutávamos para não cair nos atos de pornografia e em tantos outros pecados que poderiam nos tirar da igreja. Quantas vezes um mínimo pecado, quem sabe um olhar, quem sabe alguma coisa que aconteceu, fazia a gente correr para o quarto com uma angústia no coração, com um peso na mente. E quantas vezes eu abri a Bíblia no Salmo 51, me ajoelhei e fiz daquelas palavras a minha oração, e eu gritava na alma dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que tu serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Pois eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Glória a Deus. E no versículo de número 10 ele começa a dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sabe o que é isso? É um homem buscando de Deus uma nova entrega, uma nova entrega, uma nova entrega, uma entrega total a Deus. E no mesmo livro
livro de Samuel, no segundo livro, no capítulo 12, a partir do versículo 20, quando Davi está debruçado de joelhos, logo após ser confrontado pelo profeta, e ele está jejuando. Por quê? Porque a criança que nasceu do adultério agora está doente, está enferma, quase à morte. Davi se lança, começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar a Deus para que Deus tivesse misericórdia e não deixasse aquela criança inocente morrer. Mas de repente a criança morre. Ele está de joelho quando ouve os seus servos, os seus súditos dizer: e agora? Se o rei já estava chorando, já estava jejuando porque a criança estava viva, imagine o que vai acontecer com esse homem se a criança morrer. Quando Davi percebe que a criança morreu, Natan, a Bíblia diz que ele se levanta e pergunta: é morta a criança? E os súditos disseram: é morta. E o texto de 2 Samuel capítulo 20, capítulo 12, versículo 20 diz assim: então Davi se levantou, tomou banho, trocou de vestes, se ungiu, se alimentou e entrou na casa de Deus para louvar e adorar ao Senhor. Você deu glória a Deus, mas os súditos não entenderam foi nada. E eles indagaram: meu senhor, o que está acontecendo com o senhor? O senhor está normal? Por que, meus filhos? Porque quando a criança estava viva, tu jejuavas, tu oravas e tu choravas, mas agora que ela está morta, tu te levantas, troca de veste depois de tomar um banho, unge a cabeça, faz um bom banquete e ainda louva ao Senhor. E Davi vai dizer algo, irmão, que o inferno estremece até hoje com o que Davi disse. Aquilo é muito forte. Ele disse: é que estando a criança viva, poderia ser que Deus se compadecesse dela, curava e ela estaria comigo, mas estando morta, eu quero dizer que eu irei até ela, mas ela não virá até mim. Preste atenção para te adorar. Quando Davi diz: eu irei até ela, primeiro ele está dizendo: a criança já está no céu. Segundo, ele está dizendo: eu pequei, eu caí, eu falhei, mas para o inferno eu vou preservar pela minha salvação. Eu irei até ela, eu irei até ela, eu irei até ela. E quando ele se levanta, preste atenção, quando ele toma banho, quando ele troca as vestes, quando ele se unge, quando ele se alimenta, sabe o que ele está dizendo? Agora que o pecado passou, é tempo de uma nova entrega, é tempo de uma nova entrega. E quem se entrega se levanta primeiro. Quem tem uma nova entrega se lava. Quem tem uma nova entrega troca as vestes sujas do pecado por uma veste nova na presença de Deus. Quem tem uma nova entrega recebe a unção, a unção, a unção, a unção do Espírito que está aqui. Quem quer uma nova entrega não fica na casa de Deus de boca fechada, mas ele louva, adora, exalta, porque ele está fazendo uma nova entrega. Deixa eu ver quem vai dar uma nova entrega ao Senhor. O pecado está te acusando, o que você fez está pesando em sua mente. Receba o perdão de Deus e faça uma nova entrega. Receba o perdão de Deus e faça uma nova entrega. Faça uma nova entrega para Deus. Esse texto me quebranta, me faz adorar a Deus. Porque até no pior da nossa vida, em errar com Deus e nos distanciar com Ele, as portas da nova entrega estão abertas para os arrependidos, para os que reconhecem o seu pecado. Você pode colocar a mão no peito comigo, você que está em casa, e repetir comigo: Deus, o Senhor me conhece, eu me arrependo, eu me abomino no pó, porque eu quero ter a oportunidade de uma nova entrega na tua presença. Quem fez esta oração com verdade, receba de Deus a graça renovadora e faça uma nova entrega para o Senhor. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, oh, bendito é o Rei, oh, presença de Deus, recebendo aqueles que hão de fazer uma nova entrega. Essa é a primeira história que prova a necessidade de uma nova entrega. A segunda história, como não podia ser, está lá no Novo Testamento. E eu quero me referir a alguém que o próprio Deus, o texto mais forte que veio no meu coração quando eu pensei em nova entrega, foi esse texto do Novo Testamento. Você lembra da chamada parábola do filho pródigo? Também chamada de parábola de um pai bondoso. O filho pródigo que decide trocar uma vida que antes era
totalmente entregue ao seu pai. Ele cresceu servindo ao pai, entregue ao pai. Agora ele troca essa vida por uma vida de entrega a uma vida dissoluta. Se entregou à total dissolução, ao pecado e à devassidão. E essa tão conhecida parábola, contada pelo Mestre Jesus Cristo, está registrada em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles, um dia chegou ao pai e disse: pai, eu vou parafrasear o texto, é claro, eu sei que por direito eu tenho uma herança. Sei que essa herança está guardada para um tempo determinado. Mas eu também sei que posso me apropriar dela. Então, dai-me a minha parte da herança que eu posso receber como direito. A Bíblia diz que ele chama os 2. É interessante que quando ele chama os 2, ele poderia ter feito isso entregando apenas a parte que pertencia àquele que estava pedindo e deixando reservada. Mas ele chama os 2, reparte os haveres, reparte os bens. Os 2 estão agora de posse de sua herança e os 2 podiam decidir o que fazer. Mas um, irmãos, não estava ainda com projetos de fazer algo com a sua herança, por isso permanece na casa do pai. O outro não, o outro já tinha um plano. E é por isso que eu assumo e defendo que ninguém me diga que se desvia do dia para a noite, que ninguém faz bobagens do dia para a noite. Tudo que o ser humano faz, ele faz de forma premeditada. Ele calcula, ele pode dizer não, mas ele calcula para dizer sim. Ele pode correr para longe, mas ele calcula para correr para perto. Somos nós, pecadores, que premeditamos o erro e o pecado que queremos cometer. E a Bíblia diz que poucos dias, ou seja, recebendo bens, ele não demorou se ausentar. Ele vai para uma terra distante. Quando aquele jovem pede que o pai lhe dê os seus bens e sai da casa, ele está dizendo com a sua posição, postura, que tudo que ele queria na vida era bem-estar e liberdade. Ele não queria ser monitorado, ele não queria ser policiado, ele não queria ninguém no pé dele, vamos trazer para o linguajar popular. Ele não queria ninguém cobrando, posso trazer para hoje. Ele não queria de ninguém dizendo assim, ó, vem para o culto, ora, te consagra. Ele não queria ninguém pedindo para ele prestar contas, para ele se justificar. Ele queria estar livre, parece com a minha geração. Quer as bênçãos, quer a herança divina, quer o carro, quer o apartamento, quer a casa, quer o bom salário, quer a conta gorda, mas não quer prestar contas com quem lhe deu tudo isso. Não quer prestar contas com quem lhe deu primeiro a vida e a saúde para trabalhar. E além disso querem liberdade. Quanto menos culto, melhor. Quanto menos igreja, melhor. Na verdade, a igreja deveria funcionar assim para alguns. De ano em ano a gente vinha, fazia uma festa e o resto do ano a gente ficaria livre, sem ninguém no nosso pé. E para consolar aqueles que nos lideram, basta mandar o dinheiro. Porque para alguns líderes, o caixa da igreja estando gordo, o dízimo entrando diariamente, pouco importa como está a vida espiritual dos seus membros, das suas ovelhas. Eu lembro como a minha alma se angustiou. E já adianto, já antecipo a dizer para vocês, eu sempre digo, quando eu falar do que eu vou falar aqui agora, não é porque isso é mérito meu, porque eu planejei isso. O nome disso é chamada autêntica de Deus. Quando Deus chama um homem, ele tem sentimentos que outros não têm. Ele tem comportamentos que outros não vão entender. Ele tem posturas que outros vão desprezar. E aí eu me lembro das angústias quando chegou aquela tal pandemia. E a primeira coisa que eu me preocupei, irmãos, não era se alguém ia passar fome, se ia ter cesta básica para todo mundo, se alguém ia usar máscara, se alguém ia para o hospital. Pastor, o senhor não se preocupou, não. Porque pior do que morrer de Covid era morrer sem salvação. Pior
do que morrer era morrer e ir para o inferno. A minha preocupação é ir à vida espiritual desse povo. Porque se com a igreja aberta, se com um culto constante, já tinha gente declinando, já tinha gente capengando, gente fraca, família destruída, casamento arrasado. Imagine agora que não tem escape e livramento em devoção para eles. E não deu outra. Eu quero ver aqueles que defenderam igrejas fechadas, que defenderam até o último nível máscara e álcool gel, e atrás de todos os que se desviaram e nunca mais voltaram. Vão atrás agora. Ficaram fazendo showzinho na internet, ficaram se autopromovendo na frente das telas, das redes sociais, e tem pastores desviados até hoje, casamentos acabados até hoje. Por quê? Porque vida espiritual, irmão, deve ser a maior preocupação de um verdadeiro líder. Oh, parece que eu ouço, parece que eu estou vendo agora, não é balelo que eu vou dizer. Eu estou vendo Paulo aqui nesse púlpito, olhando para a igreja de Corinto e dizendo: suportem-me. Suportem-me na minha loucura. Se você não sabe qual era a loucura de Paulo, eu te digo, o nome da loucura de Paulo era zelo. Segundo aos Coríntios capítulo 11, se tu quer saber se está na Bíblia. Suportem-me só mais um pouco, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. O que Paulo está dizendo? O meu esforço, o meu empenho, a minha dedicação tem nome, é zelo que vem de Deus pela alma de vocês. E Paulo vai dar uma característica desse zelo. Ele diz assim: ó, eu estou zeloso de vocês porque eu estou preparando vocês para apresentar vocês como uma virgem pura. Talvez para hoje, virgindade é besteira, pureza é besteira, mas para aquele tempo, falar de pureza era falar de uma riqueza incalculável. E ele está dizendo: eu quero apresentar vocês como uma virgem pura, a um só marido, a saber, a Cristo. Mas mesmo com esse zelo, há um medo dentro de mim. Isso mesmo que você ouviu. Diga comigo: Paulo tinha um medo. Ele diz no versículo 3 de 2 Coríntios 11: mas eu tenho medo, eu temo, que assim como a serpente enganou a Eva. Olha onde Paulo vai parar, irmãos, lá no Gênesis. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam vocês. Tenham a vossa mente corrompida e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Você quer liberdade? Quer bens materiais e liberdade? Sabe a quem Deus realmente vai prosperar? Quem Deus sabe que a hora que receber bens, que a hora que receber um carro novo, que a hora que receber uma casa, ele não vai errar o caminho da igreja para agradecer a Deus. Ele não vai errar o culto, não vai errar a evangelização, não vai errar a consagração. Ele não vai se acomodar dizendo: agora que eu tenho tudo, eu só posso ficar em casa até porque Deus me abençoou isso, para eu desfrutar. Sim, Ele te abençoou para que você desfrute, mas sem esquecer que essa bênção só foi possível enquanto você esteve na presença dEle. E sair da presença dEle é dizer que a bênção vale mais do que Ele que lhe deu a bênção. Deixa eu continuar. O filho parte, ele encontra amigos. Ele encontra o quê? Que geração a nós. Se você não tem amigos, eu vou te dar uma das explicações. É porque você não tem popularidade, riquezas e bens materiais. Porque os amigos de hoje querem algum retorno de nós. Ser amigo de quem tem 1 milhão de seguidores é o maior interesse dessa geração. Tirar nada contra, tá? Para alguém não dizer: isso aí é pregação de gente invejosa. Não. Eu procuro guardar meu coração.
é pregação reflexiva, porque, posso dizer uma coisa, aqui é desabafo. Eu amo ter amizades. Eu gosto de ser amigo. Eu não trato ninguém com a superioridade pastoral. Eu sou pastor, me respeite. Eu sou pastor e olhe lá. Não. Para mostrar a autoridade que Deus colocou em mim, eu não preciso abusar do poder, da cadeira, da caneta, da posição. Eu não preciso. O respeito vem por quem é sensível. Quem não é sensível, irmão, não vai nos respeitar mesmo, não vai dar satisfação. Quem não é sensível vai achar natural desrespeitar alguém que Deus ungiu e colocou sobre a vida dele. E há um detalhe: respeito não tem nada a ver com bajulação. Respeito não tem nada a ver com palavra. Quantos bajuladores, quantos hipócritas, quantos fingidos e mentirosos que com o microfone na mão e na frente da plateia e o seu presidente na retaguarda enchiam a boca para dizer: de acordo com o meu presidente, porque o meu mentira! É para ficar bem. Porque muitos desses eu vi falando mal depois. Sabe qual era a diferença de mim e de outros? É que eu não era hipócrita. As verdades a serem faladas eu falava diante deles. Eu não precisava honrar meu pastor mentindo com palavras lisonjeias no púlpito. Para honrá-lo, eu tinha que honrá-lo com os meus joelhos, com a minha dedicação e com a minha sinceridade. Mas voltando às amizades, vivemos um tempo que as pessoas querem ser amigo de quem tem. É por isso, família MISP, me escutem. Os poucos que aqui estão, que para mim são muitos. Eu estou pregando aqui, irmão, como se eu estivesse hoje num congresso lotado. Mensagem para congresso. Se bem que para mim não tem. Porque quando Deus quer, Ele faz festa todos os dias. A agenda de Deus é diferente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha luta por prezar pela unidade da igreja, pelo bom relacionamento entre vocês, por não ter esse negócio: eu falo com fulana, mas não falo com essa, eu bloqueio esse, eu bloqueio aquela, eu não respondo essa, eu não respondo aquela. Isso é coisa maligna. Isso é sutileza do diabo. Quem ganha quando está em paz com todas as pessoas é você. Quer que eu te cite Bíblia? Se possível, o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quem escreveu foi Pedro, e também está no Antigo Testamento. Segui a paz com todos. Paz é bom relacionamento. Podem te odiar, podem te caluniar, mas tenha paz em seu coração, irmão. Eu já encontrei uma meia dúzia caluniador, difamador aí, falando besteira da minha vida. Aí quando me encontra naquela rua, na rua, aquele dente que tem até película fica amarela, o sorriso fica amarelo. E aí, pastor? E aí, homem de Deus? Mas eu te conheço. Só que a personalidade dele não muda a minha. Não vai me mudar o que esses homens falaram de mim. Eu vou sofrer, eu vou pagar preço, eu vou perder amizades, mas a sinceridade de um coração que teme a Deus vai permanecer aqui dentro e será a minha mensagem. Ele encontrou amigos, mas os amigos só duraram enquanto durou os bens, o dinheiro. Enquanto Max tinha muitas agendas, ele tinha muitos amigos. Enquanto Max estava em cartaz de grandes congressos, sempre tinha um amigo fazendo um comentário, mandando uma mensagem: me indica lá. Nossa, você vai pregar lá? Nossa, como foi que você pregou lá? Um monte. Era direto. Você quer ver esses amigos voltarem? Se de repente eu postar uma foto, eu vou usar um nome aqui. Vamos supor que eu vou para um evento e poste uma foto aí com Tiago Brunet. De repente Deus me deu a oportunidade, eu sentei com ele, estou lá numa mesa. Irmão, vai ressuscitar gente da catatumba. Vai sair gente da sepultura. Oh, como é que o senhor está, pastor Max?
O nome disso é interesse. Eu não quero amigos assim. Eu não quero amigos que estejam esperando, vamos ver se vai dar certo. Já deu. Para ter o governo, já deu. Vou repetir isso aqui e vou cortar depois e te mandar. Para ter o governo, já deu certo. Já tem gente edificada, abençoada. E não se assuste não. A vida continua. É com peleja. Porque é melhor que eu lute sendo verdadeiro, que eu pague um preço, mas não caia de paraquedas numa cadeira de pastor, porque alguém me colocou, porque eu fui bajulador. Eu trago no meus corpos as marcas de Cristo. Eu sei o que é sofrer pelo Evangelho. Eu sei o que é sofrer pelo Evangelho. Eu sei o que é pagar o preço, e glória a Deus por isso. Os amigos só estiveram enquanto tinha dinheiro, mas quando o dinheiro acabou, veio uma crise no ambiente para somar a tudo, e aquele jovem se agregou a um dos cidadãos para cuidar de porcos. Quem estava na casa do pai entregue, agora está diante de porcos. E a Bíblia diz que de repente ele sentiu um desejo. E olha o desejo: alimentar-se com as alfarrobas, com as bolotas que engordavam os porcos para ficarem mais robustos. E o texto diz: e ninguém lhe dava nada. Porque a vida é assim. Se você se entrega às pessoas erradas, nos momentos que você mais precisar, não lhe darão nada. E o que você vai fazer? Vai baixar a cabeça e desistir? Vai entregar os pontos? Não. Faça o que eu estou fazendo, buscando a cada dia valorizar primeiro minha esposa, meus filhos, minha família e essa preciosa família que Deus me deu para alimentar e cuidar. Oi, irmãos, vocês não têm ideia da alegria com que eu estou pregando para vocês, de saber como Deus em praticamente 10 a 12 horas coloca uma mensagem no teu coração. Se você estivesse naquela sala ali há mais ou menos 1 hora de relógio, em 20 minutos eu anotei tudo que eu estou dizendo para vocês aqui. Em 20 minutos. Não, eu não fiz um estudo exegético, eu não fui ali para o joelho, eu não fiquei buscando uma revelação. Em 20 minutos, o Deus que me chamou e que me capacita há 25 anos e que sabe a necessidade do rebanho, está dizendo: eu tenho uma palavra na sua boca para falar com a minha igreja. Quando aquele jovem se sente distante, humilhado, ele então tem um estalo e diz: eu preciso de um novo começo e de uma nova entrega. E sua reflexão é para mim uma das coisas mais lindas da Bíblia, porque ele não pensa no Pai. Diga: ele não pensa no Pai. Isso aqui é muito lindo, irmão. Quer encontrar o Pai? Lembra que Jesus disse assim: ó, Felipe, quem vê a mim? Lembra? Pega isso aqui. Quer encontrar o Pai? Veja o que o Pai fez pelos seus filhos. Olha o que o pai está fazendo por Henrique, olha o que o pai está fazendo pelo Dieric, olha o que o pai está fazendo pelo Marcos, olha o que o pai está fazendo por vocês. Aí você fica pensando: quão bondoso é esse pai. E ele não lembra do pai. Sabe qual é o tom do despertamento dele? Preste atenção no texto. Ele não está lembrando do pai, ele está lembrando dos trabalhadores do pai. Porque agora naquele momento ele é um escravo, ele é um trabalhador, ele está trabalhando para um homem, e esse homem para que ele está trabalhando é mau, é cruel, o faz passar fome, não o abraça, não o ama, não tem carinho. Aí ele lembra de como o pai trata os seus trabalhadores. Ele diz: na casa do meu pai não é assim não. Na casa do meu pai os trabalhadores não comem do porco,
Na casa do meu pai, os trabalhadores não têm necessidade. Na casa de meu pai, até os trabalhadores têm pão com fartura. E eu estou aqui morrendo de fome, sabe o que eu vou fazer? Levantar-me-ei e buscarei uma nova entrega. Irei ao meu pai e direi: Pai, pequei contra ti perante o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, mas quero ser um trabalhador, porque trabalhador na tua casa come com fartura, é cuidado com carinho, é abraçado pela graça. Trata-me do jeito que tu trata um dos trabalhadores. Me escute se você pode. O pai sabia cuidar bem até de escravo de Érica. Parece que eu vejo o pai passando pelo escravo que tropeçou carregando alguma coisa, e o pai: tá bem, levante-se. Mas não é normal, ele é um escravo. Escravo tem que cair, levantar e ainda pedir desculpa porque caiu. Mas é a casa do pai. É a casa do pai. E a Bíblia diz que ele se levanta e corre. Corre, porque quem quer uma nova entrega não vai ficar parado. Quem quer uma nova entrega não caminha, corre. Ele corre. Agora presta atenção, de madrugada. Eu fui quebrantado por isso. Você lembra que quando o pai volta? Olhe para cá. Quando o filho volta, que o pai faz uma festa, ele diz uma frase: esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi. Eu já vi alguém pregando, e até eu preguei, que o pai ficava lá na porta, sentado, olhando para ver se o filho voltava. Assim como tinha um filho com a intenção de voltar, tinha um pai com a intenção de buscá-lo. E a imagem que me vem na mente hoje é que todos os dias, aquele pai saía procurando por algum lugar aquele filho. Porque o Deus que nós servimos nos procura todos os dias. E o texto diz que ele ainda vinha longe do quê? Longe da casa, porque o pai também estava, e ele correndo. Agora deixa eu contar a história extra bíblica. Diz a história no passado, de acordo com os estudiosos, que quando uma pessoa corria no meio da rua, principalmente um filho de um rico, um filho de judeu, isso era vergonhoso, era uma vergonha, era um vexame. E agora tem um filho de um rico correndo. Quando o pai olha ele correndo, diz: meu Deus, que vergonha. Mas para cobrir a vergonha do meu filho, eu corro mais do que ele, eu corro atrás dele. O pai corre e cobre a vergonha do filho, e nós tivemos a nossa vergonha coberta lá na vergonha da cruz, como diz o hino. Ele cobriu a nossa vergonha, porque correu para nos buscar. O filho chega e diz: pai, eu preciso de uma nova entrega, porque pequei contra o céu, pequei contra ti perante o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Se você ler o versículo seguinte, você sabe que quando ele estava lá na outra terra, ele diz assim: não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus, diga empregados, diga trabalhadores. Só que quando ele termina a frase, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai não deixa ele continuar falando. O pai não deixa ele dizer que quer ser escravo. Ele não completa a frase. O pai interrompe e ele dá um grito: tragam um novilho cevado, bom, engordado, preparado para aquela festa. Tragam a melhor roupa que já estava reservada para quem quer uma nova entrega, porque quem vai fazer uma nova entrega, sempre o pai estará preparado. Ponha um anel no seu dedo para distingui-lo dos escravos. Ponha uma sandália para distingui-lo dos escravos. Os escravos continuarão sendo bem tratados, mas quem é filho vai permanecer sendo filho, vai permanecer sendo filho nessa casa. Coloque um anel, calça e sandália, porque este meu filho, ele só estava morto.
Quando você se deixa de entregar ao Pai, escuta isso aqui, simples, mas profundo. Quando você deixa de se entregar ao Pai, só cabe a você uma coisa, aquilo que o Mateus leu: a morte. Alguns de nós ainda não morreu totalmente. Alguns de nós está em coma espiritual. Outros respirando por aparelho. Outros internados recebendo medicamentos espirituais, mas a qualquer hora vão ter alta para voltar a caminhar firmes na presença de Deus. Eu não sei qual o seu estado, mas uma coisa eu sei: aonde a morte está querendo chegar, a vida vai chegar primeiro. Aquele que nos deu vida, eu estou sentindo graça para pregar isso. Tem um espírito de vida nesse culto aqui essa noite. Isso é salvai-vos, e este espírito de vida está te renovando, está te tocando. Você veio, está recebendo o privilégio e a bênção de receber essa palavra do céu. É tempo, é necessário uma nova entrega, e Deus está te dando a oportunidade de uma nova entrega. Quem pode levantar uma de suas mãos? Ele estava morto, reviveu. Estava perdido e eu achei. Eu encontrei. Você tem coragem de fazer essa oração comigo? Por favor, estou caminhando para o final. Coloca a mão no peito, mas diga o mais forte que você puder. Diga: Pai, quero ser encontrado. Quem disse com verdade, receba o abraço do Pai que encontra. Eu estou vendo gente recebendo, tem gente desligada ainda, eu não posso fazer nada. Eu estou totalmente entregue a essa mensagem. Você que está me ouvindo, ouça a mensagem de Deus. Você está sendo encontrado pelo Pai agora. O Pai está correndo em tua direção, o Pai está correndo ao teu encontro. Você não vai permanecer perdido, sem rumo e sem direção. O Pai te abraça, te livra da morte, te livra deste infarto, te livra desta doença, te livra deste acidente, te livra desta queda, te livra deste pecado. O Pai que ama achar os perdidos acaba de te encontrar para dar uma festa e um banquete. Glória a Deus. A história não conta, mas eu tenho certeza que depois daquela nova entrega, embora seja uma parábola, nunca mais aquele filho vai planejar sair da casa do pai. Em contrapartida, enquanto alguém festeja a nova entrega, chega um filho que parecia estar entregue, porque ficou, que parecia estar dedicado, mas veja bem, esse filho chega reclamando, dizendo: olha, tu nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Parecia entregue, né? Só não saiu da casa do pai porque tinha interesses materiais. Eu posso dizer algo? Que nós não sejamos crentes. Escuta bem isso aqui, eu vou falar em um tom mais alto. Que nós não chegamos crentes, não sejamos pelo que o Pai pode nos dar, mas sim por quem o Pai é. E o Pai ainda ousa dizer: tu sempre estás comigo, eu não te deixei cair. Estou parafraseando. O diabo quis te levar para o mundo, para a prostituição, para a vida fácil, para as drogas. O diabo quis te levar para a bebida, mas tu sempre estás comigo, porque eu te segurei e vou te segurar. Agora, ao invés de ficar somente aqui, faz uma entrega total para mim. Me entrega totalmente, porque tudo que é meu também a ti pertence. Tu não precisa te preocupar com bens. Caminho para o final dizendo que aquele jovem voltou disposto a uma nova entrega e conseguiu. Fica patente nas duas histórias que nós acabamos de meditar, que é possível se viver a necessidade, olhe para mim para me terminar, de uma nova entrega. Mas essa nova entrega, meus filhos e filhas, queridos e queridas, precisa dar indícios.
indícios reais de que de fato será uma verdadeira entrega. Porque tem gente, irmão, que na hora do aperto, na hora do aperreio, na hora da situação difícil, corre para Deus, corre para a igreja, mas é momentâneo, é só para aquele momento passar, é só para aquele problema ser resolvido, é só para aquela situação se amenizar. Depois, quem está recebendo a chance de uma nova entrega, precisa provar na prática. Voltemos ao texto que eu li nessa noite, eu termino com ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo de número 3 principalmente. Olha só o que Samuel está dizendo a um povo que tinha perdido a arca, sacerdotes tinham morrido, o pecado tinha reinado, Deus disse que faria algo terrível, e agora o povo está chorando, está dirigindo lamentações, está gritando: Deus, 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 Deus. Samuel, em vez de dizer: coitadinho, vem aqui, eu vou dar Deus para você, sabe o que Samuel diz? Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: primeiro, se é de todo o vosso coração que vocês estão se convertendo ou voltando ao Senhor, tirem dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. 3 indícios de uma nova entrega e de uma entrega total. Primeiro indício, diga comigo: conversão. Está fraco? Conversão de todo o coração. Olha o que Samuel está dizendo: se é de todo o coração que vocês estão se convertendo, se não é só uma cena, se não é só uma imagem bonita, se não é só algo para tentar ludibriar a Deus e aos homens, façam isso de todo o vosso coração. Deixa eu corroborar esse pensamento com Joel capítulo 2, versículos 12 e 3. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos, voltai a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, choro e pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quer fazer uma entrega? Não faça superficial, faça de todo o coração. Segundo indício, o coração deve estar preparado para servir, e servir ao Senhor. Diga comigo: coração preparado. Sabe por que tem gente que serve a Deus de qualquer jeito? Não serve a Deus com excelência? Porque não preparou o coração, o ser interior, o ser interno para servir ao Senhor. Vou te dizer uma coisa, pode até te machucar, te ofender agora, não tem problema, desde que ela te ensine. O dia que o seu culto é de qualquer jeito, o dia que tu senta aí de braço cruzado, cara fechada, carrancudo, que podia estar em casa em vez de estar de cara fechada aqui, parece que brigou com todo mundo e que todo mundo fez mal para você, é porque você saiu de casa sem preparar teu coração. Tu saiu para preencher lugar, para cumprir tabela, para vir receber a bênção de Deus. Agora, se de casa, mesmo tendo um dia difícil, você parar para pensar: eu estou indo para a casa de Deus, Deus não merece a minha tristeza, Deus não merece a minha tribulação, Deus não merece porque eu fiquei zangado com o patrão, porque eu briguei com a esposa, porque eu discuti com alguém. Aquele Senhor merece toda a minha adoração, toda a minha alegria, todo o meu louvor. Não se apresente a Ele de qualquer jeito. Saudade dos crentes que ouvi alguém dizer: quando a gente chega aqui, o problema fica onde? E os crentes fazem isso na prática. Vou repetir: se hoje você acha que é chavão, na prática, a gente podia estar o mundo desabando,
Irmãos, eu convivi com pessoa. Eu convivi com pessoa que tinha todo motivo para não estar no culto. Eu vou falar de uma irmã Teodora, quase 90 anos. Um passo, outro passo. Pobre, casinha pequena, mas feliz por servir a Deus. Todo culto de ensino, a primeira igreja que eu fui pastor, a irmã Teodora estava lá. Eu brigava com ela e dizia: irmã Teodora, a senhora não precisa mais vir. Eu levo o seio para a senhora. Que isso, meu pastor? Aleluia. Eu amo estar na casa e na presença de Deus. E era línguas estranhas todo culto. E era glória a Deus e aleluia, quase 90 anos de idade. Eu conheci gente que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filho, mas que quando entra na igreja, não fica pensando por que tu levou, por que morreu, por quê, canta louvores a Deus. O nome disso, coração preparado. Salmo 57 diz: preparado está, ó Deus, preparado está o meu coração, por isso a ti cantarei e a ti darei louvores. Quando o coração está preparado, não se canta de qualquer jeito, não se prega de qualquer jeito, não se dirige de qualquer jeito, não se fica na porta por obrigação, por escala, não se pega água de qualquer jeito, não se fica aqui de qualquer jeito. O coração está preparado, dizendo: eu vim me entregar totalmente a Ele, eu vim servir a Ele. E eu quero louvar a Deus porque tem coração preparado aqui na MISP. Gente que me manda mensagem cedo: meu pastor, estou doente, mas estou chegando aí. Meu pastor, o dia foi difícil, mas estou chegando aí. Meu pastor, trabalhei até agora, mas a roupa está na bolsa, eu estou chegando aí. Meu pastor, está uma correria, mas estou chegando aí. Por quê? Porque o coração está preparado para servir a Deus. Coração não preparado diz: ficar jogando videogame é melhor. Coração não preparado diz: assistir televisão é melhor. Coração não preparado diz: vamos inventar uma desculpinha e mentir para o pastor que está tudo mal aqui. Coração não preparado arruma empecilhos. Coração preparado passa por cima de todos eles, passa por cima de toda a barreira. Ainda chega aqui sorrindo: o diabo tentou. Ele achou que eu não via, ele achou que eu não ia. Eu me lembrei outro dia, o Natan estava na correria: meu pastor, eu não vou no culto não, porque a mulher me ligou, faltou lá alguma coisa para mim, eu estou correndo. Eu disse: vai, meu filho, Deus te abençoe, vai lá, atende a necessidade de sua família. De repente, quando eu chego aqui no culto, está lá o Natan, está lá a esposa, está lá a filha, ainda está a mãe, glória a Deus. Ele disse: não, meu pastor, resolvi rápido, ainda trouxe foi mamãe para adorar a Deus, porque não tem que me impeça de servir É coração preparado, irmãos. Sabe por que tem gente que vai reclamar que foi ser dia de festa? Porque não tem coração preparado. Coração preparado vai dizer: essa eu não perco é por nada, eu preciso estar lá. Está difícil, bota combustível. E vou dizer uma coisa para você: segura isso aqui, segura aqui. Eu não estou aqui para falar besteira. A hora que tu encostar num posto para botar combustível, tu diz para o frentista: investe aí para mim, irmão. O que ele vai dizer? O quê? Investe aí 100 de gasolina rápido. Se tiver só 30, eu estou fazendo investimento de 30. Não, mas você não está pagando investimento. Por que é investimento? Porque com esse combustível eu estou indo para a casa do Pai, eu estou indo para a presença dEle, e o Pai que me deu condição. Prepare teu coração para fazer a obra de Deus. Prepare teu coração para servir a Deus. Para isso aqui estar aberto, para estar aqui. Eu lembro que eu voltava do Maranhão, nesse Fit que o Evandro tem hoje. Eu voltava de lá, pensativo. E eu tirei 3 meses, 90 dias de oração. De manhã cedo, quando eu levava os meninos, até meio-dia de jejum. Me dá uma resposta, Senhor. Eu estou me preparando, me dá uma resposta. Lembra de Neemias? Senhor, eu quero reconstruir Jerusalém, mas despreparado eu não vou.
Deixa eu me preparar. Deixa eu me preparar. Eu não estou aqui, irmão, querendo dar ibope ou trela para ninguém. Mas é difícil alguém achar que o meu interesse aqui, eu estou sorrindo, não é sarcasmo, não é porque é engraçado. Achar que meu interesse é ter alguma posição elevada ou algum dinheiro. Se esse for o meu interesse, eu sei o segredo. Eu sei o segredo. Era só estar toda sexta-feira, toda reunião de obreiro e usar as palavras mais bonitas. Só usar. Era só me encostar e dizer: eu preciso tanto do Senhor, o Senhor é um homem de Deus, o Senhor é o homem mais usado que tem nessa terra, nosso Senhor é tão bom, o Senhor quer alguma coisa? Teve um que disse para mim, para tu agradar o pastor, pergunta o que ele come, faz uma comida e leva para ele. Me ajuda. Me ajuda. Era eu que devia ser questionado. Você está bem, Max? Sua casa tem o que comer? Eu me lembro muito bem um dia que não sei como é que foi que aconteceu. E aí nós recebíamos uma cesta, não estava recebendo. Aí quando eu fui chamado na sala, com um monte de coisa para reclamar de mim, eu disse assim: inclusive, meu amado pastor, faz 3 meses que eu não recebo aquela cesta que o senhor disse que... A reunião mudou, pegou o telefone na hora. Tem cesta aí? Tem cesta. Eu saí logo de lá, foi com 2. Quando a minha casa inundou, que eu não fui bater na porta de ninguém, a não ser pedir para os verdadeiros amigos, que eu acordei, que as tomadas estavam no chão, e a água, eu tenho esse vídeo guardado, e a água dentro de casa, aquilo ali me arrebentou, me quebrou, e eu chorei soluçando, dizendo: Deus, faz alguma coisa. Então deixa eu dizer para vocês, eu estou aqui servindo a Deus com o coração preparado para a renúncia, preparado para deixar tudo para trás. Você acha que não tem um conflito aqui dentro? Quando você passa status, quando você vê, que eu não gosto de ver, eu faço a desinstalar, mas de quando você vê, está lá, os pregadores amigos, as pessoas, irmãos, eu pregava esse Brasil, eu pregava esse Nordeste, eu pregava esse São Paulo. E você vê lá agenda, congresso. Você acha que o diabo não vem? Jogou fora mesmo. Não vai voltar. Só que o coração está preparado. E eu digo para ele: não tem volta, Satanás. Não tem volta. Seja uma congregação grande ou pequena, de nada faço questão da minha vida, e nem tenho por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da Graça. Fique de pé comigo. Eu queria que você dissesse bem forte, porque isso é uma oração, um clamor para Deus. Diga comigo, mas diga forte mesmo: Senhor, nunca mais me deixa sair de casa com o meu coração sem preparo para vir à tua casa. Quando eu me lembrar que é dia de culto, naquele momento o meu coração se prepare para te servir da melhor maneira possível. Glória a Deus. E para encerrar, Samuel diz: tirem os deuses e sirvam só ao Senhor. Diga comigo: a verdadeira entrega é servir ao Senhor de forma exclusiva. Olha para mim. Elias está no Monte Carmelo, evangelista Henrique. Ele sabe que o povo está desviado, Érica. Mas Elias, Evandro, ousa em fazer uma pergunta. E a pergunta do Elias é: até quando? Até quando vocês vão ficar aí cocheando, brigando em cima do muro entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus,
Sirva ao Senhor. Mas se vocês acham que não é, que Baal é Deus, então sirvam a Baal, se decidam. Sabe o que a Bíblia diz? Que o povo nada lhe respondeu. Por favor, diga para si mesmo que é profético aqui: não sou e nem estou indeciso. Esses últimos dias, não é mais para a mente da gente estar pensando assim: será que é bom estar na igreja? Será que é bom você vir? Se tu ainda passar pela tua cabeça isso nos últimos dias, o diabo vai te pegar de jeito. Nós temos todas as provas que não há outro caminho, não tem outra direção. Que lindo que o Fábio leu: para quem iremos nós? Tu tens as palavras que a gente precisa de vida eterna. Preste atenção. Exclusividade. A exclusividade de Josué. Vem cá, povo. Josué estava perto de partir. Escolham quem vocês querem servir. Se aos deuses dos amorreus, da além do Jordão do Eufrates, ou ao Senhor. Não sei vocês, mas eu e minha casa. Eu e minha casa. Você que é casado, diga eu e minha esposa. Se tiver filho, diga eu e minha família. Se for sozinho, diga eu e minha futura família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos só ao Senhor. Aí na internet você pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por que servir só ao Senhor? Eu posso ler e você chorar comigo? Eu já estou querendo chorar antes de ler, porque lá em cima, quando eu pensei nisso, Salmo 73, 25, escute isso aqui. Se você conseguir ser tocado, chore e adore. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem deseje além de ti. Eu vou repetir isso aqui. Olha a pergunta desse homem: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra eu não desejo mais ninguém, senão a ti, Senhor. Salmo 16, versículo 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo, senão somente a ti. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Eu, Max Douglas, preciso de uma nova entrega. Parar de olhar para as barreiras, para os empecilhos e me entregar ainda mais para a obra de Deus. Parar de me preocupar com o supérfluo e me entregar para a obra de Deus. Alguém poderia achar besteira se eu dissesse essa noite: parar de sonhar com um telefone melhor, parar de sonhar com um carro melhor. Se isso tiver que acontecer, vai acontecer. Parar de sonhar com uma coisa luxuosa e começar a sonhar mais próximo de Deus, mais cheio de Deus, mais íntimo de Deus. Eu não sei quem está aqui que ouviu essa palavra, está dizendo: Deus está me quebrando por dentro. Se há alguém aqui para se reconciliar, para entregar sua vida a Jesus, ou mesmo um crente que diga: pastor Max, eu estou nessa palavra e eu necessito de uma nova entrega. Se necessita, sai do seu lugar agora e proste-se diante desse ambiente que a gente gosta de chamar de altar, e diga: eu quero me entregar mais, eu quero me dedicar mais, eu quero uma nova entrega. Eu vou trabalhar sim, eu vou fazer curso sim, vou estudar sim, vou cuidar da minha família sim, mas eu preciso me entregar para Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar
aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem-me. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Você que ficou no lugar já está totalmente entregue a Deus? Eu não vou te julgar. Se você está totalmente entregue a Deus, não precisa de uma nova entrega, meus parabéns para você. Só tenha cuidado de você estar tomando uma posição que não é verdadeira. Se você precisa se entregar mais a Deus, totalmente a Ele, você tem a oportunidade de receber essa oração. Depois eu não vou orar por você. Se você tem certeza que não precisa, pode ficar aí no seu lugar. Eu queria estar tendo o privilégio de me ajoelhar, porque eu preciso. Servir a Deus não é de qualquer jeito, é com entrega total. É com entrega total. E essa noite é profética. Você que está vindo à frente de forma sincera, a tua vida e tua história muda hoje, por causa da entrega. É o Vinícius. Você quer entregar a sua vida para Jesus, Vinícius? Amém. Jesus está salvando, nos salvai-vos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos esta noite. Aqui está o teu povo de joelhos, porque quer fazer uma nova entrega, uma entrega total. Eu não sei se na internet tem alguém dizendo: eu quero fazer uma entrega total, mas aqui o Vinícius está dizendo: eu quero me entregar para uma nova vida, eu quero me entregar para uma nova forma, eu quero me entregar para uma nova paz, uma nova alegria, eu quero me entregar para esse Deus e ser exclusivamente dele. Senhor, recebe ele na tua presença, perdoa os seus pecados, sustenta a sua vida para a glória do teu nome. Todos os que vieram à frente recebam a tua visitação, recebam teu poder e que a nova entrega nos seja possível para a glória do teu nome. Eu abençoo o teu povo como ministro do evangelho e que essa nova entrega traga mudanças impactantes, principalmente na vida espiritual, mas em todas as áreas da vida, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Abrace alguém do seu lado aí, abrace alguém do seu lado e diga que a sua entrega possa ser real. Diga para ele: eu creio. Diga para ela: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Agora sim, você que pode, aplauda a Jesus Cristo bem forte, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Uma nova entrega, glória a Deus. Se aceite, meus amados. Eu sei que o nosso tempo se foi, mas eu não poderia deixar de lhes entregar essa mensagem. E temos aí o Vinícius agora, que entrega a sua vida para Jesus. Já pensou se não tivesse o trabalho? Já pensou se o Vinícius não tivesse um local para vir hoje? Tem mais alguém para entregar a vida para Jesus, para se reconciliar, para ser uma nova vida? Se tiver, venha. Você aí na internet que está nos assistindo, quem sabe passou e ficou, está afastado, está afastada, não é crente ainda, escreve aí. Diga: eu quero, depois dessa palavra, fazer uma entrega para Ele.
entregar a minha vida. Quem sabe você está assistindo depois de publicado, dá tempo de escrever, que aí a gente vai ver seu comentário, você deixa seu contato e nós vamos orar por você. Não importa onde você vai congregar, aqui a gente sempre vai dizer, vem para a família MISP, mas o importante é você estar firme com Jesus, na presença dele. Amanhã nós temos mais, você pode acompanhar essa transmissão, mas pode fazer melhor, você pode vir para cá, o endereço está aí nos banners, ou só digitar lá no Google, até o Google já conhece aqui, né? Só você digitar Família MISP e você vai encontrar aqui o lugar, na Avenida John Boy Dunlop, próximo ao Shopping Bandeiras, próximo ao Adoção, bem aqui em frente ao Bela Aliança, que em breve vai estar cheio de casa, e você pode vir adorar a Deus com Deus. Deus abençoe, e essa transmissão